Opa, aqui é o Jonathan e eu ajudo pais como você, mães como você, a ajudar os seus filhos a melhorar o desempenho acadêmico de forma mais inteligente e eficiente, sem aumentar o tempo de estudo. E isso aqui já resume basicamente o que é a nossa aulinha de hoje, que é como o seu filho pode melhorar as notas vestibular sem estudar mais. Sim? Então vamos lá. O seu filho, ele pode melhorar as notas vestibular sem precisar estudar mais horas por dia. Você sabe disso, né? Parece bom demais para ser verdade, certo? Mas na verdade, existe uma forma mais inteligente de estudar que pode garantir melhores resultados e até abrir portas para a faculdade de graça. Sim, que é isso que a gente quer. A gente quer chegar na faculdade de graça. Eu sei qual é essa dor. Você sabe que a preparação do vestibular é intensa. E muita gente acredita que a única forma para ter um sucesso é estudar mais. O único caminho para passar no vestibular é só estudar. Estudar. Funciona. Mas machuca, dói. E eu não quero que seu filho, que vocês sofram. E o que eu quero trazer aqui para vocês é algo que vai mudar o caminho de vocês. Pode mudar o caminho de vocês se você seguir o que eu estou te falando. Porque melhorar a nota de forma mais eficiente, sem precisar de sacrificar ainda mais o tempo de vocês, isso é o que eu quero trazer com o conteúdo de hoje. Quantas horas seu filho já está estudando por dia? Quantas horas ele estuda ao longo do tempo? Né? Muitas pessoas colocam os filhos nos cursinhos e faz um processo excessivo, um tempo excessivo dedicado aos estudos e não vê muitos resultados. E tudo bem, isso é uma frustração comum de muitos pais e alunos, né? Muitos alunos, especialmente no ensino médio, no período de preparação para o vestibular, que é quando ele vai para o cursinho, quando ela vai para o cursinho, estudam longas horas e ainda não conseguem melhorar as notas. Isso é muito importante de se prestar atenção. Não podemos negligenciar isso. Porque a grande maioria das pessoas fazem um esforço constante, geram um estresse mental, uma exaustão e muitas vezes até desmotivação e desiste de estudar para o Enem. Né? Bem, mais horas de estudo parece ser aquela solução que vem igual um mel na boca pra gente, né? Mas, frequentemente, não é essa a melhor forma eficiente de melhorar o desempenho. Joia? E qual é a solução? Você, como mãe e pai estrategista, você tem que ensinar o seu filho a estudar de forma inteligente e estratégica. Sim? Porque se eu falar para você, trabalho duro, estudo duro, treino difícil, não gera resultado, eu vou ser falacioso. Treino difícil, treino duro, estudo difícil, treinar dedicado, gera esforço sim, só que sacrifica muito. E o jogo não é estudar sobre mais tempo, é estudar com qualidade. Porque se a gente for pensar o estudo só pelo esforço e fazer uma comparação aqui com o trabalho, não que eu seja especialista nessa parte, tá? Mas se a gente for fazer uma comparação aqui, os garis seriam as pessoas mais ricas e os pedreiros seriam as pessoas mais ricas da face dessa terra. O jogo aqui não é trabalhar com o tempo, não é estudar com o tempo, é estudar com qualidade, é sobre a qualidade, como estudar de forma estratégica para melhorar o desempenho do seu filho, melhorar o desempenho da sua filha, sem aumentar o tempo de estudo. A ênfase aqui é qualidade, não quantidade. Faz sentido? Faz sentido? Pegou comigo aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar: técnica de conceito, técnica de aprendizado ativo. Joia? O que é aprendizado ativo? É estudar de forma mais ativa, em vez de ficar só apenas lendo ou apenas copiando. Por exemplo, o professor está falando lá na sala, né? Beleza. É a primeira forma que seu filho está tendo contato com a matéria. É a primeira vez que ele está vendo a matéria, né? Então, é natural que ele faça esse aprendizado passivo, reativo, que ele reaja ao contato com o professor. Mas à medida que ela tem o primeiro contato com a matéria, é necessário subir uma anteninha. A gente precisa de estudar de forma ativa do que apenas ler, né? Observar o que o professor está falando ou copiar o que foi passado para a gente dentro de sala. Não é
a gente precisa de resumir com palavras próprias, se bem que resumir é uma forma mais próxima da parte reativa do que ativa. Eu recomendo muito fazer perguntas sobre conteúdo, flashcards, ensinar o que foi aprendido para alguém, testar-se frequentemente. Porque quando você ensina para alguém ou tentar ensinar, passar aquilo que você aprendeu para uma outra pessoa, você está fazendo uma autoavaliação de si mesmo. Imagina, quando você ensina alguma coisa para alguém, você tem que raciocinar esse conhecimento e fazer ele ficar simples o suficiente para passar para um terceiro, para outra pessoa. Isso cria uma memória mais forte e facilita a retenção de informações. E é aqui que você, como pai, como mãe, estrategista, pode entrar para ajudar a sua filha, para ajudar seu filho. Você vai fazer a função da pessoa reativa e a sua filha vai agir como ativa, explicando a matéria com você e gerando essa matéria mais forte, gerando essa memória mais forte. É um dos 3 N's, né, que a gente tem que tomar bastante atenção. Outra parte que a gente precisa de tomar bastante atenção é: você, como pai, precisa de ajudar os seus filhos a montar um cronograma de estudos eficiente, priorizando mais matérias difíceis e organizando revisões periódicas. E não só matérias difíceis, mas sim as matérias que mais têm valor, matérias que mais têm ponto. Matemática, redação. Beleza? A matemática e redação precisa de estar nesse prisma principal. E a chave aqui está em se planejar, pai. Distribuir as matérias ao longo da semana, não sobrecarregar o cérebro do seu filho, para que ela entende que fazer técnicas como Pomodoro, 25 minutos e 5 minutos de pausa, consiga otimizar o tempo do seu filho. Ele entender essa lógica de organização e planejamento, que assim vocês conseguem trabalhar toda essa parte de organização dos estudos, planejar os estudos, e você, pai, entra aqui com a chave de ouro. Por quê? A mãe, o pai entram aqui como auxiliadores para essas metas distribuídas, planejadas e organizadas. Agindo junto, como é que foi o estudo? Conseguiu chegar dentro do seu cronograma? E faz com que todo esse ritmo de estudo seja feito juntos, né? Você participando, relembrando e entrando no ponto principal: ser um apoiador emocional, reforçar essas pequenas conquistas de metas batidas. É fantástico quando um filho nosso consegue bater essas metas. Quando o aluno está no cursinho, poucos do que estão no cursinho, escute, são poucos que estão no cursinho que conseguem fazer uma boa organização dos estudos e fazer essa organização de forma ativa. Se seu filho, se sua filha está fazendo isso de forma ativa e você está perto, você consegue deixá-la mais confiante. Isso é muito interessante para o aprendizado e para o crescimento dela. Sim. E além disso, você, como pai e como mãe, precisa de abordar como as revisões constantes e de curto prazo são mais eficientes do que estudar por horas seguidas. Vocês têm que aprender a organizar ciclos de revisões ao longo do tempo. Pensa, vocês são pais estrategistas. Seus filhos têm apenas cerca de 16, 20 anos. Têm pouca experiência de vida profissional. Eles são bons estudantes, mas profissionalmente eles não sabem como fazer os estudos. Eles estudam há muito tempo, mas pensar o estudo como profissão é difícil para o seu filho. Porque geralmente, estou falando em geral, tá? Os nossos filhos não têm um senso crítico de responsabilidade profissional. E eles não entendem esse ciclo de revisões de estudos. Então você, como pai, está aqui para ajudá-lo, para ajudá-la a amadurecer. Faça com elas, combinem com elas revisões de 24 horas, revisões de 7 dias, revisões de 30 dias após o estudo e ajude a consolidar o conhecimento, dando pequenos toques. Olha,
Hoje é revisão de tal negócio. Você já fez a revisão de 24 horas? Precisando de dar uma olhada nisso, hein? E a de 7 dias? Precisando de dar uma olhada nisso, hein? E de 30 dias? Parabéns, você conseguiu. O foco aqui é elogiar sempre mais do que criticar, né? Se você vê que ela não conseguiu, tente reforçar os pontos positivos, porque isso, no longo prazo, mesmo que no curto prazo, não gere resultado, mas no longo prazo, ele vai começando a se adaptar a um ritmo de estudo mais otimizado e começa a ver que esse é o ponto positivo que traz a aprovação que ela tanto busca. Porque, mesmo que ela não esteja já aprovada no vestibular, você está aprovando ela. Você, pai, está aprovando ela. Você, mãe, está aprovando ela. Ela já está tendo aprovação e ela sabe que esse é o caminho para conseguir ser aprovada. Sim? Bem, pensando nisso, como maximizar o potencial dos seus filhos nos estudos sem ficar excedendo na dose, né? Como vocês podem passar o caminho para seu filho estudar de forma mais eficiente? Primeiro, motivação, ambiente e mentalidade, tá? Como é que a gente cria um ambiente de estudo positivo? O ambiente é o local onde ela está? Não é o local. A gente não está falando sobre um espaço silencioso, sem distrações para ela estudar, ou falando sobre uma infraestrutura, um computador ultra mega giga, caderno da Stabilo e canetinhas coloridas. Não. Um papel, uma caneta já é o suficiente. Tá? E basicamente o livro que ela já possui. Para se ter um ambiente propício para o estudo positivo, seu filho e sua filha somente precisa de tempo. Ambiente não é espaço, ambiente é tempo. E esse tempo é um tempo marcado. Compromisso é um ambiente de apoio, que ela tem aquele compromisso de horário fundamental para ela ter concentração e eficácia de resultado. Joia? Que é nesse tempo que você consegue metrificar. Por exemplo, toda semana um tempo de simulado. E a família precisa de entrar nessa alçada, tá? Porque, querendo ou não, ela é uma estudante que está em família, que está em casa. Então, nesse período, a família coordenar juntos. Por exemplo, tomamos o café da manhã aos domingos pela manhã. Depois do café da manhã, seu filho, sua filha, começa a fazer um simulado. Ela terminou o simulado, vamos ao almoço. Isso de forma sacramentada, separada, religiosa, santificada, santa, sagrada. Todo dia no domingo, depois do café da manhã até o almoço, tem que fazer um simulado. Todo dia, depois do almoço até a janta, precisa de ter um simulado. E a família respeita esse horário. Deixa o filho, filha fazendo o simulado e estando próximo, né? Todo mundo em casa ou todo mundo sai e fica acompanhando a filha para deixar ela nesse horário. Pode ser um ambiente que tem distrações, pode ser um ambiente silencioso ou não, mas esse horário precisa de ser sagrado e o apoio familiar é fundamental. Porque chega o final de semana, todo mundo quer sair, ou algumas pessoas têm vontade de fazer atividades juntos, compromissos familiares, né? E se vocês, pais, mães, começam a marcar compromissos familiares nos horários onde o ambiente de estudo da sua filha, estou falando bastante disso porque é muito importante, onde vocês começam a marcar compromissos onde o ambiente de estudo deveria ser positivo dentro de casa, vocês estão mais sabotando e desmotivando suas filhas do que ajudando. Joia? Então vocês têm que compreender o período onde vocês como família estão. Todo o investimento que vocês fizeram na vida de estudo das suas filhas
dos seus filhos está chegando num momento crucial, que é onde ele precisa de ser aprovado para entrar dentro de uma faculdade, para entrar dentro do vestibular e conseguir uma faculdade de graça. Faz sentido? Que é o melhor dos caminhos. É uma faculdade que tem mais renome, é uma faculdade que é mais reconhecida, que tem um nível mais premium, e você não precisa de pagar com isso. Imagine só sua filha passar numa faculdade federal e você saber que você fez parte disso. Isso não tem preço. Fechar os ciclos de estudos com chave de ouro. Isso não tem preço. E assim como um ambiente de tempo para os estudos, um ambiente de tempo para os hábitos de bem-estar também. Dormir bem, alimentar bem, momentos de lazer. Esses momentos de alimentação, esses momentos de sono, esses momentos para o lazer são essenciais para o desempenho acadêmico. É fundamental para o seu filho, porque a mente precisa de estar descansada e o corpo saudável para aprender com eficiência. Sim. Além disso, todo esse passo de estar presente na vida do seu filho, presente na vida da sua filha, motivam todos eles a fazer mais esforços, reconhecendo esse esforço, reconhecendo esse reforço positivo que vocês dão. Com esse reconhecimento sobre o esforço que ela está fazendo, isso começa a trazer mais autoconfiança e mais motivação para ela, para ele. Por exemplo, o que você fez de bom hoje no estudo? Uma pergunta aberta focada nela para exploração sobre como ela estudou bem. Ao invés de, você estudou o suficiente? Sim? Não. Pergunta focada em você. Em vez de estar focado nela. Pergunta que não explora nada. Você só tem a resposta fechada. Então tenta pensar mais em perguntas abertas, onde seu filho e sua filha conseguem externalizar mais. E ela começa a falar de coisas boas. O que você fez de bom hoje? Isso é um ponto bom, ponto positivo, interessantíssimo para ela. Sim? E falando nisso, não faça pressão excessiva, né? Porque a gente está numa corrida, a gente não está numa prova de escola, que a prova é daqui a um mês ou 2 semanas. A gente está numa maratona. Sim, os estudos são tempo. Passa-se tempo para poder chegar. Então, a gente tem que pensar no longo prazo. E quando você faz a pressão é para o momento de dar um choque para agora. A pressão, ela é contraprodutiva no longo prazo. Por quê? O seu filho entender que o vestibular é apenas uma etapa da vida e que tem mais caminhos para o sucesso e que ele está no primeiro caminho, onde ele e ela precisa de aprovação, isso é necessário que ela entenda. Se você colocar pressão, lógico que ela vai reagir em curto prazo, mas no longo prazo, isso tende a tirar tende a tirá-la do caminho. Então, o foco aqui é elogiar mais do que criticar. Pressionar com positividade e não com negatividade. Sim, por exemplo, né? Tem alguns estudantes que estudaram comigo que mudaram suas abordagens e conseguiram resultados muito melhores por só corrigir suas horas de estudo. Isso é muito melhor do que aumentar as horas de estudo. Focou em fazer mais exemplos, focou em trabalhar mais nas suas matérias do que ficar fazendo cada vez mais horas de estudo. Joy, por exemplo, Charles, ele estudava muito frequente, estudava bastante. Só que, à medida que ele começou a deixar mais esses horários de estudo frequentes, que ele pensava que ia dar mais resultado, muito esforço, ele começou a ver mais a qualidade do estudo, o que ele estudava, como ele estudava, começou a compartilhar mais esse estudo com pessoas que estavam ao redor dele, começou a ensinar para os seus colegas e a nota dele aumentou. Ele estudou muito menos e estudou com mais intensidade. A qualidade dele aumentou, porque ele foi intenso nos poucos momentos que ele tinha. E ele teve mais resultado. Então, uma boa técnica de revisão, ensinando um estudo ativo e um gerenciamento eficiente de tempo
podem sim gerar mais resultados para o seu filho. Joia? Então, vamos num passo a passo aqui, tá? Para você conseguir aplicar essas técnicas imediatamente com o seu filho, tá? Passo 1. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o atual plano de estudos do seu filho. Joia? Começa a ver o que seu filho está estudando. Faça um plano de estudos com seu filho. Não é planejamento. Ah, não, você vai estudar isso, você vai estudar aquilo, você vai estudar assado. É plano. O que ele está executando? Começa a avaliar o plano. O que ele faz. Não é o que ele fala que faz. Joia? Vê o que ele faz. Quantas horas ele está gastando para fazer isso. Quantas horas ele está gastando para fazer aquilo. E depois, no passo 2, introduza técnicas de aprendizado ativo em uma matéria de interesse. Pega dentro do plano, dentro do que ela executa, e tente fazer uma autoavaliação. Tente fazer com que ela comece a te ensinar. Tente fazer com que ela comece a fazer simulados. Afinal, você está investindo no futuro do seu filho. Afinal, você está ali investindo no cursinho, você está ali investindo na escola, você está ali investindo no tempo, você que leva, você que traz. Mesmo que não fosse você ali está fazendo com que ela tenha um escolar, tenha um meio de locomoção, que ela se alimente dentro daquele espaço. Então, você precisa de introduzir essas técnicas e ter intervenção? Sim. Tá? Não é só fazer uma pressão positiva. Ah, parabéns. Não, você tem que entrar dentro do compromisso para participar junto com seu filho no plano, não no planejamento. Planejamento é, não, a gente vai estudar essa matéria, essa. Beleza? Beleza. Aí depois você vai e vê o que deu. Não, entra no plano. Você está fazendo isso. O que você fez essa semana? Isso. Esse já é o terceiro passo. Avaliar o plano de revisão semanal. O que ela fez de concreto? O que ele fez de concreto? Vamos avaliar se esse tempo que você fez foi produtivo ou não? O que você fez de concreto? O que você fez que deu resultado? E aqui no passo 4, vamos ver qual é o tempo que você quer de descanso, qual é o tempo que você quer de lazer, para a gente balancear esse estudo com a sua saúde mental, né? Ter espaço para ficar de boa, ficar tranquila. Não é só estudar, também tem que ter a mente ativa, né? E acompanhar esse progresso com muita empatia, com muita motivação. Então, primeiro passo, avaliar o que ela está fazendo, o plano, não é planejar, né? O que a gente vai fazer, é o que foi feito, o realizado. Introduzir as técnicas de aprendizado ativo, que é ensinar para alguém, principalmente, que é fazer mapas mentais, que é fazer questão simulado. Joia? Os dois melhores para mim. Fazer questão e ensinar para alguém. Depois, criar um plano de revisão semanal. O que você fez? Passou uma semana? O que você fez? Fazer de novo. Avaliar esse plano. Porque ela deve saber que você está participando do processo e vocês duas juntas vão revisar esse passo semanal. Depois, estabelecer os momentos que vocês devem descansar para poder balancear o estudo com a mente, né? Os momentos de hobby que ela vai ter. E também não deixar de acompanhar esse progresso com empatia e motivação para sua filha, né? Bem, o que importa aqui? Menos é mais quando se trata de estudar de forma eficiente. Joia? Reforce a ideia de que estudar de forma eficiente pode ser mais prazeroso do que longas horas sem resultado. A chave é ensinar para os seus filhos, ensinar para eles, para vocês adotarem essas estratégias que transformam o aprendizado em algo mais dinâmico e eficaz, sem ficar em algo estático, parado. Não, tem que só ler essa matéria e memorizar. Não, você tem que botar ela em prática e saber resolver. Vestibular é feito. Vestibular não é planejado, é feito. Então tem que ser algo prático. Sim? Muito bom! Se você quer aprender ainda mais algumas estratégias sobre como otimizar os estudos do seu filho, siga a gente aqui para você saber mais dicas. Todo dia eu estou fazendo algumas lives desse modelo. Entre em contato com a gente para a gente acompanhar vocês de forma mais personalizada. E
aprovando com inteligência, seu filho pode chegar lá mais rápido e com menos desgaste. Sim? Tchau, tchau!